35 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 171, luta contra Mestre Waller. Autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site com exceção de Anshu e Sunshio. O resto do grupo usou suas poções de poder para iniciantes e lutou freneticamente contra Angelo. 4%. 3%. Ainda faltavam 12 segundos para Angelo usar seu menor escudo do diabo. 2%. 9 segundos. 1%. 6 segundos. 0%. Ah! Angelo rugiu de raiva. Seu capacete se espatifou em pedaços, revelando um rosto assustadoramente feio enquanto ele caía. Ding! O grupo em que você está matou o guardião sangrento Angelo. Você ganhou 187.550 XP, 50 pontos de bônus de grupo. Sim. Derrotamos o Angelo. A turma aplaudiu e a atmosfera ficou animada. Eles ficaram muito aliviados por escaparem da morte. Foi realmente emocionante, mas também foi muito emocionante. Masmorras como essas são realmente interessantes, Zhang Yang riu e disse. Todos concordaram com o que ele disse. Derrotar novos chefes com dificuldades e circunstâncias desconhecidas não é a alegria de jogar. Mas apenas o Fatian ficou sem inspiração e disse, prefiro que o Angelo seja fácil de derrotar. Nossa, o Angelo me deixou incrivelmente nervoso. O Eianer se aproximou e saqueou o cadáver de Angelo. Ao ver a cara feia de Angelo, não pôde deixar de dizer, não é à toa que esse chefe de merda cobriu o rosto. Ele é tão feio. Tanque novato. Angelo sabia que era feio, então cobriu o rosto. Por que você não pega um pano e cobre o seu? Zhang Yang imediatamente olhou para ela e disse, eu pareço tão feio para você? Exatamente. Olhando para sua cara, não preciso mais assistir a um filme de terror tão cedo. Wei Yan ria sem parar. Zhang Yang se sentiu impotente e suspirou, pirralho, vá em frente e saqueie o cadáver. Wei Yan pulou até o cadáver orgulhosamente, como se tivesse acabado de vencer uma guerra. Capacete de aço, cinza-prata, armadura pesada. Defesa, mais 20. Vitalidade, mais 96. Força, mais 48. Destreza, mais 16. Menor não identificado. Nível requerido, 40. Endless Starlight disse imediatamente, armadura pesada sem inteligência, não vou me envolver. Zhang Yang sorriu e disse, pirralho, vamos jogar os dados. Eu não quero jogar os dados, você pega. Você ainda está usando um conjunto de equipamentos de nível 20, parece tão ridículo. Você faria nossa guilda perder a reputação com um conjunto desses. Wei Yan balançou a cabeça e disse. Que pirralho. Antes de lutarem contra o quarto chefe, Angelo, nenhum deles estava disposto a abandonar o conjunto de equipamentos cinza-prata de nível 20, e agora Lateó ousa zombar de Zhang Yang. Zhang Yang selecionou a solicitação e recebeu o capacete. Como era difícil obter o efeito do conjunto de 5 equipamentos, ele imediatamente equipou o equipamento de nível 30 que havia recebido anteriormente. Zhang Yang manteve sua luva brava, de nível 20 e trocou todas as outras peças de armadura e botas por equipamentos cinza-prata de nível 30. Seu HP disparou para 7.760. Seu ataque corpo a corpo agora variava de 816 a 868, um pouco maior do que o ataque corpo a corpo anterior, que variava de 813 a 870. Isso mostrou que o aumento de 10% no dano causado pelo efeito do equipamento de 5 conjuntos foi realmente poderoso. Ninguém demonstrou interesse nos 4 itens restantes de cobre verde, então os entregaram diretamente a Zhang Yang, sabendo que dividiriam o dinheiro igualmente se os itens estivessem esgotados. Os outros não se importariam muito, mesmo que não fosse o caso. Mas Anshu e Wei Yan eram dois gananciosos e não parariam de importunar Zhang Yang se ele não dividisse o dinheiro. Pequeno Yang, depois de matar o chefe final, vou postar isso no fórum e imediatamente mostrar para aqueles que nos desprezaram, disse o Gorduan com raiva. Zhang Yang balançou a cabeça e disse, seu sonho pode não se realizar hoje. É tão difícil derrotar o velho Waller? Você não vai me dizer que ele é o chefe ouro amarelo? O Gorduan começou a ficar agitado. Quando o resto das pessoas ouviu a palavra chefe ouro amarelo,
Todos os seus olhos brilharam e se voltaram para Zhang Yang. Os 4 chefes anteriores estavam de fato subindo de nível lentamente. O nível de Angelo era 47, então o nível do chefe final, Mestre Waller, poderia ser 50. Um chefe de nível 50 pode ser um chefe ouro amarelo. Zhang Yang riu alto, balançou a cabeça e disse, infelizmente, Mestre Waller é um chefe cinza-prata. Mas não se decepcionem ainda, pois o valor do Mestre Waller ainda é muito alto. Isso porque, entre todos os chefes em Milagre de Deus, apenas o Mestre Waller conseguiria derrubar a Ordem de Aprimoramento de Guilda de nível 2. Ordem de Atualização da Guilda. O que é aquilo? Nossa Lone Desert Smoke agora é uma guilda de nível 1, e se quiséssemos expandir nossa escala de guilda e obter mais funções e recursos, somente usando a Ordem de Aprimoramento de Guilda de nível 2, poderíamos evoluir para a guilda de nível 2. Haverá muitas vantagens, como o aumento de 10% na XP extra obtida atualmente para 20%. Também poderíamos comprar a montaria especial, Storm de Gale de Golf, na loja da guilda. Os espaços para membros da guilda também poderiam comportar até 20.000 jogadores. Zhang Yang pensou profundamente e continuou, se conseguirmos a primeira morte do Mestre Waller, as chances de perdermos a Ordem de Aprimoramento da guilda serão ainda maiores. Usaremos a primeira Ordem de Aprimoramento da guilda. Se recebermos ordens de aprimoramento da guilda adicionais deste chefe, poderemos vendê-la para outras guildas. Não será problema algum se a vendermos por algo em torno de 300.000 a 400.000 moedas de ouro no início. De 300.000 a 400.000 moedas de ouro. Pela taxa de câmbio atual, daria cerca de $1 milhão. Mesmo que dividissem por 8, cada um ainda obteria cerca de $100.000. Andrechotis, Fatian, Endler Starlit e Dafodil Dreu não nasceram em berço de ouro ou com uma origem poderosa, então $100.000 não era uma quantia pequena para eles, e seus rostos diziam tudo. Embora Anshu e o Eianero fossem ricos, ambos eram os típicos gananciosos, então seus olhos brilhavam ainda mais. Apenas Sun Xiu não se interessava pelo dinheiro e era indiferente como sempre. Depressa. Vamos. O Eian não aguentou mais esperar e puxou o braço de Zhang Yang. Zhang Yang queria dizer a eles que não seria fácil derrotar o Mestre Waller, mas ao ver todos tão entusiasmados, decidiu não arruinar o alto moral. A gangue abriu a porta vigiada por Angelo e entrou na sala do chefe final, Mestre Waller. Trata-se de uma construção esférica, com aproximadamente 50 metros de diâmetro. No entanto, a estrutura estava vazia, exceto por um lobisomem enorme bem no centro. Pela aparência, era possível ver que ele estava com os olhos bem fechados. Abaixo dele, havia um enorme selo mágico hexagonal, com raios de luz saindo de 6 bordas do hexágono em direção ao seu corpo. Ocasionalmente, o raio de luz mudava misteriosamente. Mestre Waller, o mestre do Castelo da Lua Negra, cinza-prata, humanoide. Nível, 48. HP, 2 milhões. Mestre Waller era um monstro amarelo chamado 1. Isso significava que Mestre Waller só atacava um jogador quando ele fosse atacado. Qual é a estratégia? Todos olharam para Zhang Yang mais uma vez. Zhang Yang tossiu um pouco e disse, vocês ainda se lembram do Minoru Akenwolf do primeiro chefe, Geni? Sim, aumentar 10% de dano a cada segundo, o que foi muito assustador. Todos concordaram. Zhang Yang sorriu e disse, o Mestre Waller era marido de Geni, ele é muito mais forte que Geni. De acordo com a declaração oficial, os lobisomens eram uma raça que desrespeitava o deus lobo e foi abandonada por ele. Mas este Mestre Waller é um gênio entre os lobisomens. Ele conseguiu se reconectar ao deus lobo usando círculos mágicos e obter uma força incrível semelhante à que seus ancestrais obtiveram anos atrás. Porra, Yangzinho, isso não é mais uma sessão de contar histórias. Só nos diga qual é a estratégia para derrotar o chefe. O Gorduan não aguentava mais esperar e continuava preocupado que o servidor anunciasse que o Imperialski havia concluído a primeira missão. Zhang Yang balançou a cabeça e disse, a história de fundo e as habilidades do Mestre Waller estão relacionadas, por isso preciso explicar isso em detalhes. Resumindo, o Mestre Waller é abençoado pelo Deus Lobo, então o Mestre Waller é extremamente poderoso. Qualquer jogador abaixo do nível 100 seria morto instantaneamente se o Mestre Waller atacasse alguém em condições normais. Embora o Mestre Waller tenha obtido o reconhecimento do Deus Lobo mais uma vez,
O Mestre Waller ainda não se tornou completamente o representante do Deus Lobo. Ele ainda está absorvendo a força do Deus Lobo. Esses são os raios de luz que vão em direção ao Mestre Waller. Ah, entendi. Teremos que impedir o Mestre Waller de absorver a força do Deus Lobo. Precisamos enfraquecê-lo primeiro e só depois eliminá-lo. O Eianero finalmente se tornara inteligente desta vez. Zhang Yang mostrou uma expressão exageradamente surpresa e disse: Ah, pirralho, você finalmente descobriu o truque. É você mesmo? Nobitanque. O Eianero colocou o braço na cintura e gritou alto. Zhang Yang riu alegremente e continuou elaborando. O círculo mágico do hexagrama que aparece no chão é a fonte de poder do Mestre Waller. Precisamos enviar 6 pessoas para bloquear cada raio de luz, para que o dano do Mestre Waller seja reduzido para 10%. Aqueles que estão bloqueando as luzes, não precisam ficar no poste de onde a luz é emitida. Vocês só precisam bloquear as luzes dele. Parece fácil. Zhang Yang balançou a cabeça e disse: as luzes serão desligadas a cada 20 segundos. Após 2 segundos, as luzes serão reconectadas, mas a cor das luzes será alterada aleatoriamente. As luzes amarelas emitidas anteriormente podem ser transformadas em luzes verdes. As luzes verdes emitidas anteriormente podem até se transformar em luzes vermelhas. Além disso, quando cada pessoa começar a bloquear as luzes, terá um efeito de 30 minutos. Para aqueles que bloquearem a luz amarela primeiro, o efeito de fonte amarela aparecerá em suas cabeças, enquanto aqueles que bloquearem a luz verde primeiro, o efeito de fonte verde aparecerá em suas cabeças e assim por diante. Portanto, quando vocês bloquearem a luz novamente, aqueles que tiverem o efeito de fonte amarela deverão bloquear a luz amarela e aqueles que tiverem o efeito de fonte verde deverão bloquear a luz verde. Se alguma luz estiver emparelhada incorretamente, o Deus Lobo aparecerá e todos nós seremos aniquilados instantaneamente. Todos franziram a testa depois de ouvir Zhang Yang. Zhang Yang continuou: então, os 6 responsáveis por bloquear as luzes, quando perceberem que as luzes atrás de vocês não estão mais sendo emitidas, devem se afastar do caminho onde as luzes emitem, em primeiro lugar. Caso contrário, se não conseguirmos combinar as cores de luz corretas com o efeito debuff, seremos aniquilados imediatamente. 2 segundos depois que as luzes se reconectarem, devemos combinar as cores de luz corretas com o efeito debuff correto e bloquear a luz o mais rápido possível. A força do Mestre Waller se recuperará quando qualquer raio de luz o atingir por 2 segundos, e esse será o nosso fim. Então, com os 6 caras bloqueando as luzes com sucesso, combinando as cores corretas das luzes com debuffs, venceríamos. Ainda poderíamos falhar se algum raio de luz atingisse o chefe. Por outro lado, aqueles que estão bloqueando as luzes morrerão imediatamente se não forem irradiados pela luz por 5 segundos. Mesmo que contratemos 2 pessoas extras para combinar as cores corretas da luz, ainda será inútil ajudar aqueles que estão bloqueando as luzes. Além disso, o Mestre Waller ficará em uma posição fixa, sem se mover, pois precisará absorver a força do Deus Lobo. Mas, pessoal, não pensem que será fácil lutar contra ele. Se não houver ninguém em seu alcance corpo a corpo, ele lançará magias em área, então o final continua o mesmo: aniquilação completa. Notas do tradutor. Um monstro com nome amarelo não atacará um jogador. O monstro só atacará quando receber um ataque. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 172, pratique e colabore. O Mestre Waller tem apenas uma habilidade, Menor Corte Sombrio. Ele a usará uma vez a cada 30 segundos contra o jogador com maior agressividade e o alvo ao lado dele. Ela pode causar 12.000 de dano físico no total. Não pode ser esquivada ou desviada, então Luz Estelar Infinita e eu devemos ficar ao lado do Mestre Waller para causar o dano. Isso significa que 6 de vocês precisarão completar a tarefa de bloquear as luzes. Então Luz Estelar Infinita e eu seremos responsáveis por causar o dano do Mestre Waller. Antes de começar, 6 de vocês escolhem suas posições e ficam atrás delas. Quando a batalha começar, vocês avançam e bloqueiam as luzes. Atacantes à distância podem atacar o chefe de suas posições, mas para atacantes corpo a corpo como Frostnit e Litlibrat, vocês precisam se mover ao longo do caminho onde as luzes estão sendo emitidas em direção ao chefe. Vocês também devem manter distância de mim. Se algum de vocês ficar mais perto de mim do que Endless Starlight, provavelmente precisarão receber o dano de menor Shadow Slash que era destinado a Endless Starlight. 6.000 de dano físico certamente matariam vocês.
Zhang Yang teve que explicar tudo em detalhes, pois muitas equipes foram forçadas a se render a esse chefe em sua vida passada por não conseguirem executar uma estratégia tão perfeitamente coordenada. Pode ser apenas um raio de luz, mas vocês não devem se agachar sob esses raios, pois isso também pode ser considerado um bloqueio das luzes. Então, quando as luzes pararem de emitir, aqueles que as estiverem bloqueando devem recuar imediatamente e se mover ao redor do círculo externo para a nova posição. Zhang Yang falou até a sua boca ficar seca e perguntou: vocês entenderam agora? É bem fácil, não é? Não passe pela luz e mova-se pela camada externa para procurar novas posições. Wei Yan bateu palmas e disse: é isso mesmo, era isso que eu queria dizer agora mesmo. Zhang Yang assentiu e continuou: mas isso precisa ser feito por 6 pessoas, não por uma. Depois que as luzes se reconectarem, vocês têm apenas 2 segundos para procurar a nova posição e alcançá-la. Não adianta explicar mais nada, é melhor tentarmos lutar com ele uma vez. Vamos começar a batalha primeiro. Zhang Yang sacou sua espada do amante. Todos, posicionem-se. Escolham uma vara e recuem. Mestre Waller é um monstro de nome amarelo e não nos atacará automaticamente. Luz estelar, vamos nos aproximar do Mestre Waller juntos. Lembre-se, não fiquem em nenhum caminho de emissão de luz. Devemos permanecer sempre na mesma posição desde o início da batalha. Entendido. Endless Starlight fez uma saudação militar exagerada. 8 deles assumiram suas posições, respectivamente. Anshu e os demais escolheram cada canto do círculo mágico do hexagrama, enquanto Zhang Yang e Luz Estelar Infinita ficaram ao lado do Mestre Waller. Zhang Yang e Luz Estelar Infinita também prestaram atenção para evitar a direção de onde as luzes eram emitidas. Prontos, vamos começar. Zhang Yang disse: vou contar até 3, e aqueles que estiverem bloqueando a luz precisarão se aproximar juntos. Atenção, o Mestre Waller começará a atacar se alguma das luzes estiver bloqueada. Então, vocês devem se aproximar consistentemente em conjunto. 1, 2, 3. Anshu e os 5 deram um passo à frente ao mesmo tempo e cada um deles bloqueou um raio de luz, respectivamente. Quem está me impedindo de absorver a força? Mestre Waller abriu os olhos abruptamente e um par de olhos verde-amarelados brilhando sobrenaturalmente foi exposto. Miseráveis, vou matar todos vocês que estão interrompendo a cerimônia sagrada. Ele levantou suas enormes e ásperas patas de lobo e atingiu o peito de Zhang Yang. Apóstrofo menor bloquear. Zhang Yang levantou seu escudo e bloqueou com sucesso o ataque do Mestre Waller. Menos 1680. Mestre Waller continuou atacando Zhang Yang com sua outra pata de lobo. Mestre Waller era semelhante a monstros ladrões, usando 2 armas de uma mão. Ele atacava com ambas as mãos, portanto, a frequência ou taxa de ataque era extremamente alta. No entanto, um único ataque não era particularmente prejudicial e, basicamente, causava cerca de 2.500 pontos de dano básico. Mestre Waller balançava suas patas de lobo uma vez a cada 2,5 segundos, resultando em 8 ataques em 10 segundos, e 2 desses ataques podiam ser bloqueados. O DPS restante era de 1000 e, por isso, Anshui podia curá-los facilmente. Eu vou matar todos vocês, seus vermes desprezíveis. Mestre Waller de repente levantou suas 2 patas de lobo, e uma luz ofuscante surgiu delas. Ding! Mestre Waller usou o menor corte sombrio. Menos 4.480. Menos 4.760. Textos de dano apareceram na cabeça de Zhang Yang e Endless Starlight. Felizmente, Zhang Yang tinha 7.760 PV atualmente, excluindo os 1.682 pontos de PV que perdeu nos ataques anteriores do Mestre Waller. Após receber dano de menor corte sombrio, ele reteve cerca de 1.500 PV. Após menor regeneração ser ativada uma vez, Zhang Yang ainda conseguiu receber o outro golpe direto do Mestre Waller. Anshui lançou às pressas o menor escudo sagrado em Zhang Yang e então usou menor regeneração em luz estelar infinita para que ele se curasse lentamente, pois o Mestre Waller usaria menor corte sombrio novamente após a 30 segundos. Então 2 ciclos de menor regeneração poderiam recuperar completamente o HP de luz estelar infinita. Assim, Anshui se esforçou ao máximo para curar Zhang Yang o máximo possível.
O combate já durava 20 segundos e as luzes emitidas pelo círculo mágico do hexagrama foram desconectadas. Ain Shui, Undrechotis, Fatiun e Dafodil da Hydreian simplesmente recuaram e continuaram atacando e curando. Sun Xiu e Wei Yan precisaram correr alguns passos para trás antes de alcançarem o círculo externo do círculo mágico do hexagrama. 2 segundos depois, os 6 raios de luz de cores diferentes foram emitidos ao mesmo tempo, mas as posições eram totalmente diferentes da emissão anterior. Então, os 6 imediatamente começaram a correr para suas novas posições. Ah, gordo, sai da minha frente. Primo, você está correndo na direção errada. Dafodil da Hydreian, deixe-me ir primeiro. Ponto. Um momento de barulho e a cena era um caos total. 2 segundos se passaram. 6 raios de luz emitidos para o Mestre Waller. Ding. Mestre Waller recuperou suas forças. Menos 19.682. Menos 20.914. O Mestre Waller usou apenas as patas e mandou Zhang Yang e a luz estelar infinita de volta para o cemitério. Então, ele começou a lançar um feitiço que levou apenas 2 segundos para ser concluído. Menos 50.000. Menos 50.000. Menos 50.000. Ponto. Enormes mensagens de dano apareceram na cabeça de todos, enquanto Ain Shui e os outros também foram enviados para o cemitério atrás de Zhang Yang e Endless Starlight. Aniquilação completa. Primo, você é tão burro. Pervertido gordo, você também é burro. Undrechotis é ainda mais burro. Irmã Narciso, suspiro. Wei Yan estava de mau humor, deu de ombros e disse, com exceção da irmã Sun e de mim, o resto das 4 pessoas foram tão burras. Pirralha. Ain Shui olhou feio para Wei Yan, com a raiva fervendo. É a verdade, vocês são realmente estúpidos. Wei Yan continuou a desprezá-los. Zhang Yang sorriu e disse, sem pressa, um período inicial de adaptação é necessário para uma colaboração perfeita. Isso estabelecerá lentamente nossa forma tácita de trabalho em equipe. Todos eles correram de volta, entraram na masmorra, ressuscitaram, recuperaram suas condições e entraram no quarto do Mestre Waller mais uma vez. As masmorras de 10 jogadores são renovadas a cada 2 dias, então os monstros e os outros 4 chefes na masmorra reaparecerão amanhã à noite, à meia-noite. 8 deles retornaram às suas posições e iniciaram a batalha. 20 segundos depois, Mestre Waller mostrou sua força divina mais uma vez e a equipe foi aniquilada instantaneamente. Eles correram de volta, ressuscitaram e começaram a batalha novamente. 20 segundos depois, eles foram aniquilados pela terceira vez. Depois que a equipe foi aniquilada 3 vezes consecutivas, o moral da equipe diminuiu drasticamente. Após outra ressurreição, Zhang Yang sorriu e disse, o que houve, vocês desistindo tão facilmente depois de 3 derrotas? Todos permaneceram em silêncio. Certo, não iniciem a batalha primeiro e apenas treinem a troca de posições no círculo externo. As cores das luzes ainda mudarão a cada 20 segundos. Vocês 6, posicionem-se primeiro e lembre-se das cores das luzes que bloquearam na primeira rodada. Vocês precisarão procurar a nova posição quando as cores das luzes mudarem após 20 segundos, e só então iniciaremos a batalha quando conseguirmos isso 20 vezes consecutivas. Caso contrário, simplesmente não queremos pagar taxas de reparo. Na verdade, Zhang Yang já estava preparado para isso, mas todos estavam tão entusiasmados no início que ele não ousou arruinar o moral da equipe. Mas agora, com todos mais calmos, todos entenderam por que ele os fazia treinar. Zhang Yang pensou cuidadosamente, se conseguissem aprender bem a troca de posições em 3 dias, seria considerado bem rápido. Como a outra equipe não conhecia as habilidades do Mestre Waller, eles poderiam precisar de 2 a 3 dias para descobrir uma estratégia para lutar contra ele. Além disso, precisavam treinar a troca de posições. Portanto, precisariam de pelo menos 10 dias ou até meio mês para derrotar o chefe final. Eles haviam matado os 4 chefes anteriores sem problemas e também haviam matado o chefe Ouro Amarelo no Palácio Centauro, e, portanto, seus níveis de confiança estavam altíssimos, e eles acreditavam que poderiam derrotar o Mestre Waller sem problemas. Mas agora, diante de um revés, estariam sóbrios o suficiente para treinar obedientemente a troca de posições. 1 hora, 2 horas e 3 horas. Ain Shui e os demais se familiarizaram lentamente com a troca de posições.
Conseguiram trocar de posição com sucesso de 7 a 8 vezes sem cometer erros. Mas isso ainda não foi suficiente para derrotar o chefe. De acordo com a capacidade de dano da equipe e a troca de posição a cada 20 segundos, eles precisaram de pelo menos 400 segundos para derrotar o mestre Waller. Isso significava que precisavam trocar de posição com sucesso 20 vezes sem cometer erros. Já era meia-noite, e Zhang Yang os interrompeu no treino e disse: "Tudo bem, todos se esforçaram bastante, mas não adianta ficar estudando para isso. Vamos parar por aqui por hoje, todos devem sair do jogo e ir descansar. Continuaremos amanhã à noite." "Mas estou tão animada. Não quero dormir ainda." Wei Yan ainda estava muito animada. Zhang Yang sorriu e disse: "Pirralho, você ainda quer matar aula? Se não conseguir acordar amanhã de manhã, vai pedir licença de novo? Além disso, Dreyschotz e Stylight têm trabalho amanhã, certo?" "Sim." Os dois assentiram. "Ah, que frustrante." Wei Yan bocejou. "Primo, vamos dormir. Rugas aparecem facilmente se dormirmos até tarde, vai ser horrível." Todos eles rasgaram o pergaminho de teletransporte. De repente, foram cercados por luzes brancas e retornaram ao castelo de Jade Branco. Fatian disse ansiosamente: "Pequeno Yang, eu também vou sair. Tenho que me apressar e postar as capturas de tela de todos os chefes que derrotamos no fórum para mostrar a eles nossas capacidades e ver o que eles têm a dizer desta vez." Zhang Yang foi primeiro à pequena loja de mercadorias e guardou todos os equipamentos de seu inventário no depósito. Em seguida, fez algumas pilhas de poção de poder iniciante, e guardou tudo no depósito também. Finalmente, convocou seu cavalo de guerra e montou nele, indo em direção ao identificador de itens para identificar o capacete de aço que estava usando. Após pagar 40 moedas de ouro, um raio de luz prateada brilhou e, capacete de aço, revelou seus verdadeiros atributos: capacete de aço, cinza-prata, armadura pesada. Defesa, mais 20. Vitalidade, mais 96. Força, mais 48. Destreza, mais 16. Menor soquete de nível 1 maior. Menor soquete de nível 1 maior. Nível requerido, 40. Droga, 40 moedas de ouro por 2 soquetes. Além disso, adicionar gemas também exigia mais dinheiro, e esse desenvolvedor era muito bom em enganar os jogadores. Zhang Yang foi à loja de gemas mais uma vez e comprou 2 gemas de vitalidade de nível 1, para inseri-las em seu capacete. Sob o impulso de sua aura de vitalidade, o HP de Zhang Yang atingiu 7.960. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 173, Fórum de Guerra de Palavras. A noite transcorreu sem incidentes. Zhang Yang completou seus exercícios de treinamento cedo na manhã seguinte, antes de comprar seu café da manhã para a viagem e entrar no fórum oficial. Curioso, ele decidiu observar a guerra acontecendo no fórum enquanto comia. Fatian seguiu em frente e postou na categoria de relatórios de batalha, sob seu apelido nos jogos Liang Some, gabando-se de como eles conquistaram os 4 primeiros chefes no interior do castelo, juntamente com algumas capturas de tela. Em seguida, dirigiu sua língua afiada ao 5º chefe, Mestre Waller, gabando-se de que Lone Desert Smoke levaria apenas 2 dias, no máximo, para conquistar o primeiro título da masmorra final. A declaração um tanto ousada levou vários jogadores a acusá-los de arrogância. No entanto, também provocou os protestos de muitos outros jogadores que apoiavam Lone Desert Smoke, que, um após o outro, postaram seus elogios e incentivos na seção de comentários abaixo. Muitos fãs do Lone Desert Smoke declararam guerra aos jogadores que antes o menosprezavam. Vocês estão vendo agora. Este é o Lone Desert Smoke que apoiamos. Sem o menor esforço, eles derrotaram 4 chefes no interior do castelo em apenas uma noite. O resultado atual foi um tapa na cara daqueles que subestimaram a fumaça do deserto solitário. Até o Rei da Predição, Terra Natal Marciana, editou sua postagem na categoria de relatórios de batalha imediatamente, elogiando Zhang Yang e sua gangue como se estivesse tentando elevá-los acima da lua, dizendo que eles são os verdadeiros. Apesar de terem começado tarde, estavam progredindo como uma faca quente cortando manteiga, demonstrando sua força pura e aterrorizante. Em comparação, embora a Guilda Imperialski, a qual Onis Swordstruck pertencia, também estivesse com progresso de 4-5,
Eles haviam passado cerca de 5 dias explorando a masmorra. Naquele momento, ambos os grupos estavam bem diante do chefe final. De acordo com o padrão normal das masmorras, o chefe final certamente seria o desafio mais difícil que já existiu. Embora a mais forte Lone Desert Smoke tenha começado um dia depois da Imperial Ski, suas chances de vitória eram muito maiores. Como um chefe simples levava cerca de 2 dias para ser concluído, a Imperial Ski estaria um dia à frente, e provavelmente conseguiria garantir a primeira vitória para o mestre Wally instantaneamente. Mas como o chefe era muito mais difícil de lidar, levaria de 4 a 5 dias, ou talvez até 7 ou 8 dias, para desbloquear novas áreas, então a vantagem de estar à frente não importava mais. Após elogiar a fumaça do deserto solitário com entusiasmo, a pátria marciana exclamou que a competição pela primeira limpeza das masmorras se tornaria mais imprevisível em comparação com as vezes anteriores. Onde há incertezas, a competição certamente será acirrada. Seria definitivamente muito mais glamurosa, já que o pequeno grupo da fumaça do deserto solitário, que surgiu do nada, havia destruído todas as dúvidas sobre eles. Ele também tentou bajular Oni Swordstruck e Imperial Ski, encorajando-os a continuar com seus bons esforços, mesmo que perdessem para Lone Desert Smoke nessa tentativa de adquirir o primeiro título. Claro, eles ainda teriam revelado a todos os jogadores em toda a China que havia grupos fortes em pé de igualdade com Lone Desert Smoke. Com esta publicação pública, Martial Melan provocou uma discussão acirrada entre os jogadores, com parte deles apoiando Imperial Ski, enquanto outros apoiaram Lone Desert Smoke, dividindo-os ao meio e iniciando uma guerra de palavras no fórum. Zhang Yang não pôde deixar de sorrir, provavelmente porque as pessoas diziam ame bem, chicoteie bem. Não importava quem vencesse no final, mesmo que não fosse problema dos jogadores, todos tinham um time favorito, assim como nas Olimpíadas. Quem não gostaria de ver seu próprio país conquistando algumas medalhas de ouro a mais que os outros? Depois de guardar suas emoções, Zhang Yang entrou na internet novamente. No entanto, apenas ele, Fatian e Yan Shui estavam conectados hoje. Wei Yaner teve que ir para a escola enquanto os outros 4 membros tiveram que ir trabalhar. Bip, o dispositivo de comunicação por voz apitou de repente, mas era uma chamada à vinda de água perfumada. Ela era uma bela sacerdotisa da Fúria Carmesim, e também uma das principais jogadoras da guilda. Desde que Zhang Yang os ajudara a matar Chavos, o rei dos gigantes da montanha, essa irmã maldita o pressionava apaixonadamente a adicioná-la como sua amiga favorita. Ei, bonitão Zanyu, você tem ideia de quanto tempo eu esperei por você? Você precisa assumir a responsabilidade. Assim que o canal de comunicação foi conectado, a voz suave e doce de água perfumada saiu do aparelho. Zhang Yang sentiu um arrepio e respondeu, vamos, Manel-Water, não fale como se houvesse algo acontecendo entre nós, está bem? Você e eu não somos um casal. Fala logo, por que você estava me procurando? HMPH, tão frio, rejeitando o velho e ansiando pelo novo. Zhang Yang caiu na gargalhada por um momento e então disse, garota boba, quando foi que você se tornou minha garota? Tudo bem, brincadeiras à parte. Perfumei Water mudou de tom e disse, por ordem das senhoras Noseiker, venho por meio deste consultá-la sobre estratégias para derrotar os chefes nas áreas 3 e 4. Você está brincando comigo? Zhang Yang se perguntou e perguntou, porque ela mesma não me perguntou isso. Embora fosse possível prever as habilidades dos chefes no modo normal e no modo difícil, o dano causado pelos chefes variava de acordo com o modo, então às vezes seria inútil usar as mesmas táticas contra eles. Não havia dúvida de que pedir conselhos sobre estratégias para limpar masmorras a jogadores que haviam completado o modo morte era a solução mais simples. Perfumei Water deu uma risadinha e disse, Mila diz não sei que era uma pessoa tímida, ela não suporta ficar implorando aos outros. Vamos lá, não sejam mesquinhos. Vocês já passaram da fase de chefe, dar um conselhozinho não vai roubar sua primeira conquista. Zhang Yang pensou um pouco e disse, tudo bem, posso te dar a estratégia, 100 mil de ouro por um chefe, barato e justo. Oh, Zanyu, como você pode ser tão malvado falando de dinheiro? 100 mil moedas de ouro. São uns 800 mil dólares por apenas 2 chefes. Ótimo. Então, vou me vender para você. Eu não vou te levar, só dinheiro. Vamos lá, não me rejeite ainda.
Eu posso cozinhar e limpar a casa durante o dia, e aquecer sua cama à noite. Uma garota gentil e atenciosa como eu é impossível de encontrar por aí. Água Perfumada se esforçou ao máximo para se vender bem. Como esperado, essa mulher é suja e ousada. Uma pequena provocação dela vai te arrastar direto para o inferno ao confrontá-la verbalmente. Então, Zhang Yang sorriu e disse, se eu fosse acolhê-lo, minha esposa me obrigaria a me ajoelhar na tábua de lavar todos os dias. Do que você tem tanto medo então? Eu posso ser sua amante. Vocês, homens, são especialistas em manter a bandeira vermelha, esposa, erguida dentro de casa, com bandeiras coloridas, amante S, tremulando lá fora. Ponto. E você está aqui para obter algumas estratégias ou para se vender caro? Hã? A culpa é sua. Você me fez esquecer meu propósito principal. Sem hesitar, Água Perfumada jogou a culpa em Zhang Yang sem piedade. Vamos lá, não somos todos aliados. Alianças deveriam se ajudar, certo? Dinheiro não deveria estar envolvido, dinheiro corrói relacionamentos. Também não é grande coisa eu revelar informações privadas sobre a Milady Snowseeker para você. Não, obrigado. Estou totalmente fora de cogitação para pegar sua Milady Snowseeker. Prepare seu bloco de notas. Vou lhe explicar as estratégias para derrotar os dois chefes. Ah, sim. Os aplausos da Água Perfumada soaram instantaneamente do outro lado do dispositivo de comunicação. Já que você cumpriu sua palavra em tudo mais, eu deveria retribuir o favor. Nossa buscadora de neve está divorciada, sem filhos e definitivamente muito solitária e vazia no momento. Agora é a melhor hora para se intrometer na vida dela. Ah, sim, por favor, não conte a ela que eu te contei isso. Só isso, tchau. Água Perfumada encerrou a conversa imediatamente. Zhang Yang não se importou em entregar as estratégias para Crimson Rage, e o que a Perfumade Water mencionou anteriormente era verdade. A Crimson Rage não representava nenhuma ameaça para eles na conquista do primeiro título da masmorra. Além disso, como ambas eram alianças, tinham a obrigação de se ajudar mutuamente, então decidiram começar com a Lone Desert Smoke. No entanto, a ideia de vender essas estratégias por algum dinheiro deixou Zhang Yang com uma mentalidade um tanto distorcida. Livre durante todo o caminho, Zhang Yang se reagrupou com An Yinshu e Fatian, e juntos partiram para o primeiro andar do Palácio Centauro para trabalhar um pouco. Embora 3 deles estivessem jogando um pouco mais devagar do que fariam com um grupo completo, menos jogadores também significava mais pontos de experiência para cada um. Outros jogadores geralmente levavam cerca de 5 dias para subir de nível uma vez, mas Zhang Yang e sua turma levaram apenas um dia para receber o clarão de luz dourada em seus corpos, um aumento de nível. Zhang Yang estava atualmente no nível 42, enquanto Fatian e An Yinshu estavam no nível 43. No nível atual dos 20 melhores na cidade de Jade Branca, o nível mais alto alcançado é o nível 44, e o nível mais baixo alcançado é o nível 42. Como Zhang Yang havia apenas atingido o nível 42, ele ainda não estava na lista, mas Fatian e An Yinshui cumpriram o requisito para estar na lista, garantindo o 8º e o 10º lugar, respectivamente. O Guoduan estava radiante naquele instante, preparando-se para se esforçar mais para subir ao primeiro lugar da lista. No momento em que se preparava para desafiar a lista da região da China, foi puxado de volta para a cidade principal por Zhang Yang. Eram quase 18h30. Eles deveriam estar preparados para explorar o calabouço a ler depois do jantar. Pouco antes de entrar no jogo, Zhang Yang foi ao fórum oficial novamente e encontrou um aviso surpreendente, um desafio lançado pela Imperial SQ. Este aviso foi publicado por um dos oficiais de alta patente do Céu Imperial, com identidade e classificação oficialmente verificadas, sob o nome autêntico do jogo, Mountain Cleaver. Ele lançou um desafio a Lone Desert Smoke em nome do Céu Imperial para ver qual guilda derrotaria o Aler e obteria a primeira vitória na masmorra interna do castelo antes da outra. Mountain Cleaver estava cheio de confiança e também colocou uma opção de votação para os jogadores escolherem seu lado. O debate sobre quem era o mais forte entre a fumaça do deserto solitário e o Céu Imperial no fórum tinha sido incrivelmente intenso, e agora, com este convite para o desafio enviado pelo Cutelo da Montanha, os jogadores estão animados ao extremo. Inúmeros jogadores responderam e votaram nas guildas que apoiavam. Atualmente, Lone Desert Smoke mantém a liderança, atingindo uma taxa de 57%. No entanto,
Zhang Yang respondeu com um sorriso irônico, sabendo que, independentemente do resultado do desafio, a Imperial Ski já estaria ganhando popularidade suficiente ao passar por cima da Lone Desert Smoke se vencesse. Se perdessem, não haveria nada a perder. Eles basicamente pertencem à categoria mais forte. Além disso, os primeiros títulos de primeira limpeza já haviam sido conquistados pela Lone Desert Smoke, então não seria inesperado que perdessem. Que tal a vitória? Seria ainda melhor se eles saíssem vitoriosos, passando por cima do cadáver de Lone Desert Smoke para garantir o trono da equipe de masmorra mais forte de toda a região da China. Mas o trem imparável já havia começado, não importa o que Zhang Yang fizesse. O céu imperial havia moldado com sucesso sua própria imagem como um ser equivalente à fumaça do deserto solitário. Eles haviam dito que não tinham coragem para fazer isso. Se for esse o caso, Zhang Yang entrou no fórum com seu nome de usuário do jogo e enviou uma mensagem com apenas uma palavra: aceito. Felizmente, o fórum oficial não tinha regras que exigissem 15 palavras para emitir um aviso. Esta publicação simples, porém impactante, foi imediatamente movida para o topo e destacada pelo administrador do fórum. Em apenas alguns minutos, a publicação atraiu dezenas de milhares de cliques e milhares de respostas. Os fãs de Zhang Yu ficaram animados, todos torceram por Zhang Yang na postagem. Foi como uma detonação completa de palavras por todo o fórum. Eram 19h30, todos os membros da gangue já tinham chegado, então mais uma vez a gangue entrou no castelo da Lua Negra, interior do castelo. A caminho do palco do chefe, Zhang Yang informou a gangue sobre o aviso de desafio do céu imperial. An Shui e a gangue estavam todos animados com a vontade de lutar, praticando ferozmente sua formação e movimentos, enquanto Zhang Yang e Luz Estelar Infinita conversavam casualmente entre si. Mas, um cara com a cabeça cheia de mulheres obviamente não estava na mesma página que Zhang Yang, pois foi bombardeado com a teoria do busto e quadril femininos a ponto de revirar os olhos completamente. Ele não aguentava mais, então esfregou as bandagens ao lado do corpo. Mais 2 horas se passaram. Yang Yingger e sua turma estavam quase terminando o treinamento. Zhang Yang decidiu desafiar a masmorra uma vez, pois sabia que seria inútil treinar muito sozinho. O combate real era a melhor maneira de descobrir os resultados do treinamento. Hã? Quem ousa interferir enquanto estou absorvendo energia? Seguindo as palavras introdutórias do chefe, a batalha finalmente começou. 20 segundos depois, o momento crítico do chefe usar a formação menor mudança de rotação da luz começou. An Shui e a gangue rapidamente recuaram para a borda do hexagrama e, quando as luzes estavam ressurgindo, eles imediatamente correram para suas próprias posições. 1 segundo, 2 segundos. Todas as luzes foram bloqueadas por eles, e ninguém cometeu nenhum erro. A batalha continuou. Após 40 segundos, a segunda menor mudança de rotação da luz começou. Tudo bem, e nenhum deles cometeu nenhum erro. Certo, todos mantenham o ritmo. O primeiro título claro está prestes a ser nosso. Zhang Yang encorajou a turma. Noob Tank, é fácil para você falar. Por que você não troca comigo e experimenta isso? Wei Yan resmungou. Na verdade, os jogadores mais tranquilos entre eles no momento eram Zhang Yang e Endless Starlight. Zhang Yang só precisava manter os valores de agressividade, e Endless Starlight estava ainda mais tranquilo, pois tudo o que precisava fazer era dividir o dano recebido do chefe. Ah! Zhang Yang caiu na gargalhada e disse, era eu quem sempre tinha que manter o chefe sob controle, sempre foi cansativo. Agora cada um de vocês terá um gostinho do que eu passei naqueles dias. Cai fora! Wei Yan gritou alto. 60 segundos. 120 segundos. 180 segundos. Quanto mais tempo eles ficavam presos na batalha, mais estressados eles tendiam a ficar, e era mais provável que cometessem um erro. Durante a 13ª menor turno da rotação da luz, finalmente, houve um erro na colaboração entre An Shui e sua turma. O Gorduan bateu em uma luz vermelha com um efeito negativo chamado menor fonte azul. Instantaneamente, uma gigantesca cabeça de lobo surgiu do vazio, bem acima do palco do chefe. Com um pavor indescritível, ela varreu o palco apenas com os olhos e bum! Um dano de menos 1 milhão atingiu todos. A equipe inteira foi eliminada instantaneamente. Das cinzas às cinzas, do pó ao pó. A cabeça do lobo então desapareceu no vazio imediatamente,
desaparecendo e nunca mais sendo vista depois disso. Mas a gangue conseguiu colocar um cadeado antes que ele desaparecesse. Eles queriam ver o que exatamente era essa coisa de Deus Lobo, Deus do Lobo, Celestial, Besta. Nível HP. Todos sentiram que morreram em vão. Um por um eles libertaram suas almas e retornaram ao cemitério para fazer o relatório. Irmão Yang, caçadores podem tomar feras. Então eles podem tomar esse Deus Lobo. Ambos os olhos do Fatian brilhavam intensamente, pensando em capturar o chefe celestial como um animal de estimação. Qualquer chefe que eles encontrarem no futuro, perto do portão de seus territórios, ele pode simplesmente soltar seu lobo para resolver tudo. Gordo miserável, nos seus sonhos, se você conseguir um chefe celestial como bichinho de estimação, o que dizer dos outros jogadores? Eles ainda têm alguma coisa em jogo? Wei Yan disparou uma flecha reta e afiada em direção ao Gorduan com a língua. Zhang Yang refletiu e perguntou, teoricamente, um caçador pode ter o monstro como animal de estimação, desde que ele esteja na categoria de besta. Mas, Fatian, quais são os critérios para domar um animal de estimação? É preciso obter o primeiro agro do alvo a ser domesticado e guiar o feitiço de domesticação por 30 segundos. Qualquer ataque durante esse período interromperá imediatamente o feitiço de domesticação e o paralisará. Quanto maior o nível do alvo a ser domesticado, menor a taxa de sucesso. O Gorduan imediatamente desenterrou a descrição da habilidade e leu em voz alta. Zhang Yang sorriu e disse, então, você tem alguma ideia de como ser o primeiro agro de um chefe celestial e sobreviver por 30 segundos? Parece impossível. Além disso, mesmo que você consiga manter um chefe celestial como mascote, o padrão cairá bastante quando ele chegar às mãos dos jogadores. Assim como domesticar uma fera de elite como mascote, o HP e o ataque do mascote serão os mesmos de antes de ser domesticado. Não, não vai. O Gorduan se acalmou um pouco. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 174, derrubar a ilha. O Gorduan suspirou desanimado e disse, animado por nada. Tudo bem, vamos pegar nossos corpos e ir embora. Zhang Yang sorriu e disse, eu emiti um aviso muito claro com apenas uma palavra, aceito. Então vocês não vão me deixar sozinho e passar vergonha, certo? Bem feito. Wei Yan virou-se para Zhang Yang e mostrou a língua para ele. A gangue retornou à masmorra e reviveu. Após recuperarem seus status, ativaram suas habilidades de aura imediatamente. Se isso não se tornasse um hábito, esqueceriam facilmente de ativar suas habilidades de aura toda vez que estivessem em combate. Embora um aumento de 2% ou 4% não parecesse muito, quando as propriedades básicas dos jogadores fossem maiores, o aumento ainda seria muito significativo. No caso de Zhang Yang, sem ativar sua menor aura de vitalidade, ele tem apenas 7.720 HP, mas após ativá-la, ele terá 8.030 HP. Isso representa um aumento total de 310 HP para os jogadores. Depois que todos estavam em suas posições designadas, sob as instruções de Zhang Yang, Anshu e a gangue, todos os 6, deram um passo à frente e iniciaram a batalha contra o chefe. Hã? Quem ousa interferir enquanto estou absorvendo energia? Mestre Waller disse algo que agora lhe soava familiar. Com os 2 olhos abertos e um rugido cheio de raiva, ele imediatamente brandiu sua grande garra maligna e atacou Zhang Yang. Menor bloquear. Maior. Zhang Yang reagiu imediatamente, acumulando 5 camadas de menor defesa aleijada e desferindo uma série de ataques, fazendo o que sabe fazer de melhor. Quanto mais rápido atacavam, menos tempo precisavam se mover, diminuindo, sem dúvida, a dificuldade da batalha. 20 segundos se passaram, a primeira menor mudança de rotação da luz. 40 segundos se passaram, a segunda menor mudança de rotação da luz. 60 segundos se passaram. 95%, 90%, 85%. A quantidade de HP do mestre Waller estava diminuindo lentamente. Primeiro, devia ser devido à sua quantidade de HP excessivamente alta. Segundo, a gangue teve que se mover várias vezes depois de um tempo, sem ter oportunidade de liberar confortavelmente seu dano. Depois de incontáveis horas de prática, Anshui e os outros dominaram o movimento muito bem, e sua cooperação melhorou muito. Bater uns nos outros, bloquear os caminhos uns dos outros, são fenômenos que nunca mais acontecerão. 60%,
o time inteiro foi eliminado. Próxima tentativa. 53%, o time inteiro foi eliminado novamente. Outra tentativa. 45%, o time inteiro foi eliminado. 34%, o time inteiro foi eliminado. 22%, o time inteiro. A gangue já tinha perdido a conta de quantas vezes, 6 ou 7 vezes, foram eliminados. Mas ninguém ficou frustrado com isso. Em vez disso, eles estavam ardendo de vontade de lutar. Porque a cada vez que eram eliminados, aos poucos eles progrediam, e estavam cada vez mais perto de acabar com o HP do chefe. 8%, o time inteiro foi eliminado. 5%, o time inteiro foi eliminado. 3%, o time inteiro foi eliminado. 4%, o time inteiro foi eliminado. Tendo se esforçado para reduzir o HP do chefe para apenas 10%, a gangue começou a se tornar impulsivamente gananciosa. Depois de algumas tentativas de eliminação quando o HP do chefe estava muito baixo, eles estavam ficando frustrados. Então Zhang Yang imediatamente gritou para chamar a atenção deles: "Vamos voltar para a cidade para consertar nossos equipamentos e então voltaremos e prevaleceremos." Tendo sido eliminados quase uma dúzia de vezes, seus equipamentos estavam todos em letras vermelhas, e usá-los no corpo era basicamente inútil, pois não tinham efeito algum antes do reparo. Então, a gangue rapidamente rasgou seus próprios pergaminhos de teletransporte e voltou direto para a cidade, onde encontrou o ferreiro para consertar seus equipamentos. Depois, voltaram direto para a masmorra. Essa viagem levou cerca de meia hora. Zhang Yang não conseguiu evitar e simpatizou com eles, dizendo: "É uma pena que um Dreadchotis não tenha conseguido aprender menor robô de reparo. Se tivesse, poderíamos ter colocado um robô de reparo na masmorra e nos poupado da viagem de ida e volta para consertar nossos equipamentos." "Zhang Yu, onde posso aprender esse menor robô de reparo?" perguntou um Dreadchotis. "Masmorra de nível 50, a Terra do Fogo Venenoso. Existe a possibilidade de que o projeto do menor robô de reparo seja derrubado ao derrotar o chefe final. Mas é preciso um engenheiro de nível profissional. Você consegue aprender?" "Agora não, mas ainda falta um meio mês para atingir o nível 50, e minha proficiência atual é avançada, com 328 pontos. Com certeza, atingirei a pontuação máxima antes de chegar ao nível 50. Conversando durante toda a jornada, Zhang Yang e a turma retornaram à masmorra e ficaram na frente do mestre Waler. Olhando para o relógio, Zhang Yang disse à turma: "Esta será nossa última chance hoje. Já são quase 0 horas, a masmorra será reiniciada. Até lá, teremos que repetir a masmorra inteira, lutando contra os 4 chefes e eliminando aqueles monstros e criaturas irritantes. Então, desta vez temos que prevalecer", gritou a gangue junta, com o moral elevado em desespero. "Muito bem, em posição." A gangue foi direto para suas posições e se preparou prontamente, pois esta seria a última tentativa do dia e, se falhassem, teriam que repetir tudo no dia seguinte. Ninguém pode aceitar esse tipo de resultado. "Hã? Quem ousa interferir enquanto estou absorvendo energia?" O diálogo odiado dito pelo mestre Waler deu início à batalha. 90%. 60%. 30%. Com sua cooperação eficiente, movimentação entre posições e bloqueios consecutivamente bem-sucedidos, o HP de Waler estava diminuindo gradualmente. 10%. Mais uma vez, era o momento de vida ou morte. Zhang Yang e a turma falharam no último momento várias vezes. "Continue assim, firme, firme." Zhang Yang não estava pressionado, pois sabia que tudo o que precisava fazer era se concentrar em golpear o chefe com toda a sua força, eliminando a grande quantidade de HP de Waler com sua espada, um golpe após o outro. 8%. 4%. 2%. A luz ao redor diminuiu de repente. Não se apressem, 4 segundos não são suficientes para derrubar um inimigo de 390.000 HP. Recuem e mantenham distância. Só precisamos fazer mais uma rodada. Zhang Yang gritou rapidamente, pois estava preocupado que alguém realmente se cedesse e saísse do seu posto. An Shui e os outros recuaram. Todos estavam nervosos da cabeça aos pés, porque essa era a única tentativa deles que os deixaria mais próximos de vencer a batalha. 2 segundos depois, os 6 pontos de luz no hexagrama começaram a piscar. Posição em movimento. Bloqueio.
Sun Xingyu, em posição. Wei Yanger, em posição. Undrechotes, em posição. Dafodil Daidrean, em posição. An Shui, em posição. Fatian. Sol da praia, ele foi na direção errada. Zhang Yang imediatamente moveu seu corpo e bloqueou o último raio de luz laranja que disparou. Consegui. 1%. 0%. Eu sou o filho do Deus Lobo, o líder dos lobos. Eu deveria ser aquele que conquistaria o mundo. Não. 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 O mestre Waller soltou um rugido estrondoso, erguendo suas garras em direção ao céu e uivando. Então, involuntariamente, se transformou em um fluxo de luz branca. Um fluxo de moedas de ouro derramou-se como pilares de ouro no chão, acumulando-se em uma montanha de ouro. Jing. Você e sua equipe derrotaram o mestre Waller. Vocês ganharam 250.050 pontos de experiência, 50 pontos pelo esforço da equipe. Jing. Você e sua equipe adquiriram o Castelo da Lua Negra, interior do castelo, modo morte, título de primeira limpeza. Como líder do grupo, digite o nome do seu grupo. Seu nome será publicado na lista do título de primeira limpeza, permitindo que o mundo elogie. Conseguimos. Todos estavam comemorando intensamente. Embora Waller não fosse o chefe de nível mais alto entre os que já haviam derrotado, era sem dúvida o chefe mais difícil que já haviam encontrado em toda a sua experiência de jogo. Antes disso, nenhum deles havia dedicado tanto tempo e esforço em treinamento. As emoções que estavam contidas nos últimos 2 dias finalmente encontraram uma saída naquele instante, uma alegria indizível. Os homens estavam abraçados, enquanto Wei Yanger, An Shui e Dafodil Daidrean também se abraçavam. Apenas Sun Xingyu parecia calma, mas mesmo assim, um sorriso tênue surgiu em seus lábios. Zhang Yang digitou o nome Lone Desert Smoke e o garçom imediatamente os parabenizou nas telas grandes com muitos anúncios. Anúncio do servidor. Lone Desert Smoke conseguiu adquirir o título de primeira limpeza do Castelo da Lua Negra, interior do castelo, modo morte. Seus grandes feitos serão publicados na lista do título de primeira limpeza do modo morte, região da China. Torçam por eles. Anúncio do servidor. O jogador Zhang, líder, adquiriu o título de primeira limpeza do Castelo da Lua Negra, interior do castelo, modo morte. A recompensa do servidor foi 10 peças de ouro, 1 ponto de habilidade e todos os pontos de reputação da aliança foram 500 pontos. Anúncio do servidor. O jogador Zhang, líder, adquiriu. Em apenas um instante, os jogadores da região da China foram bombardeados mais uma vez pelas últimas notícias. No fórum, eles ainda estavam a todo vapor na guerra de palavras, debatendo sobre qual guilda conquistaria o título de primeira limpeza da masmorra. Era intenso. Acreditava-se que, se os dois lados se encontrassem pessoalmente, teriam se enfrentado e iniciado um PK na vida real. No auge do debate, a vitória repentina da fumaça do deserto solitário na conquista do título de primeira limpeza finalmente pôs fim à disputa entre as duas guildas. A batalha pela primeira limpeza da masmorra havia terminado. No entanto, os jogadores no fórum começaram uma nova onda de tópicos, fazendo muito barulho no canal da região. Irmão Yang, acho que arrastei vocês um pouco para trás. De novo, vou virar motivo de chacota, menosprezado pelas pessoas, disse o Fatian secretamente a Zhang Yang. Não se preocupe, ninguém nunca teve uma opinião boa de você. Sol da praia. O Gorduan cuspiu as palavras imediatamente e disse, eu não sou desse calibre, sendo tão descuidado em muitos aspectos. Se você quer que eu lute, sem problemas. Mas jogar jogos que exigem considerações em tantos aspectos, isso definitivamente não é meu hábito. De fato. Pui. E você diz que é meu melhor amigo. Não deveria estar me confortando um pouco. Ah, você normalmente é sem vergonha, não é mesmo? Disse Zhang Yang. De agora em diante, é melhor eu não me juntar a vocês para explorar novas masmorras. Mas, irmão Yang, somos irmãos, certo? Depois de concluir as novas masmorras, lembre-se de me trazer algum equipamento ou equipamento. Gordo, você está pensando seriamente nisso? Na verdade, se você realmente quiser continuar no grupo, acho que ninguém vai ter opinião formada sobre isso. Eles não estão dizendo nada, mas eu ainda preciso do meu rosto intacto. Tudo bem, irmão Yang, vamos fazer assim. Zhang Yang refletiu um pouco e então não tentou mais convencer Fatian.
pois já havia planejado colocar Fatia e Endless Starlight na segunda equipe na liderança. Como eles têm experiência em sucesso, ele acredita que a segunda equipe se sairá bem. Endless Starlight tem muito potencial, mesmo que ainda não tenha atingido altos padrões, mas é óbvio que está melhorando. Hora do saque. Hora do saque. Weyland comemorou com alegria. Pela expressão em seus rostos, eles estavam obviamente ansiosos pelo saque. Conferir os saques depois de derrotar um chefe de dificuldade alta era definitivamente algo muito prazeroso de se fazer. Mestre Waller era um chefe cinza-prata, então, naturalmente, não haveria nenhum equipamento amarelo-dourado entre os itens. No entanto, como chefe da defesa final da masmorra, ele foi generoso o suficiente para deixar cair 3 peças de equipamento cinza-prata, 7 peças de equipamento verde-cobre, além de uma placa verde brilhante. Weyland tinha um olhar aguçado e imediatamente pegou aquele pedaço de prato. Todos estavam ansiosos para que o chefe lançasse uma ordem de aprimoramento da guilda, e entre todos os itens e equipamentos, aquele era o único item que se parecia com a ordem de aprimoramento da guilda. Imediatamente, ela selecionou a caixa a mostrar informações e as informações apareceram na interface do usuário da gangue. Ordem de atualização de guilda nível 2, cinza-prata, consumível. Uso: transforma uma guilda de nível 1 em uma guilda de nível 2. Necessário: mestre da guilda. Realmente saiu. A turma inteira não conseguiu se conter e murmurou entre si. Com um sorriso revelando sua satisfação, Zhang Yang disse: esta é a primeira peça da ordem de melhoria da guilda em todo o jogo. Se leiloássemos, seu preço poderia aumentar para milhões. Weyland imediatamente ficou com os olhos cheios de ouro e disse: então vamos leiloá-lo primeiro. Garota boba, uma ordem de aprimoramento de guilda de nível 2, concede 20% a mais de pontos de experiência sobre os pontos de experiência que o jogador ganha, e também permite que os jogadores comprem um lobo de batalha para montaria. Você não quer isso? Zhang Yang sorriu ao dizer isso. Aí, com o dinheiro na mão esquerda e o nível e a montaria na direita, Weyland estava em conflito com as opções disponíveis. Ela estava tão perturbada que ficou com o rosto vermelho. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 175, a segunda parte da Ordem de Atualização da Guilda, e o bobo, pare de implicar com a minha pequena Aya. Anshui se defendeu do tratamento injusto. Zhang Yang riu e então disse: a primeira peça da Ordem de Aprimoramento da Guilda será usada por nós, não há dúvidas. A segunda, a terceira e as próximas peças serão leiloadas para arrecadar fundos. A masmorra está prestes a ser renovada. Vamos voltar amanhã para tentar a sorte de novo. Pode ser que tenhamos outra gota disso. Sério? Weyland havia retornado ao seu estado alegre. Zhang Yang assentiu e então disse: tenho alguns pontos do atributo sorte, o que pode aumentar um pouco a taxa de obtenção de itens adicionais. O que você quer dizer? Todos ficaram confusos. Por exemplo, este mestre Waller derrubará constantemente 3 peças de equipamento cinza-prata e 7 peças de equipamento verde-cobre. Portanto, dependendo de quais peças de equipamento ele derrubará entre as 3 peças de equipamento cinza-prata e as 7 peças de equipamento verde-cobre, tudo depende da sorte. Mas esta peça da Ordem de Melhoria da Guilda é uma recompensa adicional. Se cair ou não, não afetará a quantidade de outros itens derrubados. A taxa de queda desta recompensa adicional será afetada pelo jogador com mais pontos de atributo sorte entre o grupo que derrotou o chefe. Oh, todos entenderam. Após o evento em que todos da gangue concordaram, a primeira parte da Ordem de Atualização da Guilda agora pertence oficialmente a Zhang Yang, indo direto para sua mochila. Zhang Yang imediatamente usou sua posição como mestre da guilda para abrir a configuração da guilda e selecionou o botão atualizar no menu de opções de atualização. Jing. Lone Desert Smoke é elegível para atualização de nível 2. Prossiga com a atualização de Lone Desert Smoke para a guilda de nível 2. Isso consumirá aprimoramento da ordem de guilda de nível 2. Continuar. Continue, é claro. Atualizando. Uma barra de progresso apareceu na interface de configuração quase imediatamente, progredindo de forma bastante lenta, levando cerca de 30 segundos para ser concluída. 10%, 30%, 70%, 100%. Jing.
Parabéns, Lone Desert Smoke agora é uma guilda de nível 2. Instantaneamente, todos os membros do Lone Desert Smoke ouviram a notificação de voz do sistema em seus ouvidos. Anúncio do servidor. Parabéns a Lone Desert Smoke por ser a primeira guilda de nível 2 na região da China. Todos os membros da Lone Desert Smoke receberão 100% de pontos de experiência adicionais como bônus pelos próximos 3 dias. O custo de reparo de equipamentos, inserção de gemas de encaixe e identificação de equipamentos será reduzido em 50% como recompensa. Bom. Os membros da Fumaça do Deserto Solitário ainda não haviam se acalmado com a conquista da guilda, que os levou ao título de primeira limpeza, e imediatamente ferviam de excitação novamente. Orgulho. Glória. Essas eram as emoções dos membros da Lone Desert Smoke naquele momento, especialmente aqueles que caminhavam pelos caminhos da cidade, exibindo informações sobre os seus personagens. Ao ver outros jogadores passando, eles paravam de propósito, preocupados que os outros não vissem o título da guilda acima de suas cabeças. O que é honra? Isto é honra. Zhang Yang enviou uma mensagem secreta para Anlinger, dizendo, Witch Snow, envia um convite de guilda para Daffodil da Hydreion. Como suas configurações só permitiam que oficiais e superiores convidassem pessoas para sua guilda, apenas Anlinger, Weiyanger, Fatian, Undrechotes, Sun Xing e eu e ele mesmo tinham autoridade para fazer isso. Por quê? Tentando conquistar o coração dela usando o humor do seu atual vencedor? Anlinger respondeu imediatamente. Se fosse isso que eu realmente tinha em mente, eu teria conquistado seu coração primeiro. Como esperado, minha aparência é a mais bonita de todas e todos os homens se curvarão diante de mim. Pare de enrolar e comece a trabalhar. Em pouco tempo, o sistema lhe enviou uma notificação. Daffodil da Hydreion entrou para a guilda. Zhang Yang não conseguiu conter o sorriso e disse, não vejo potencial para ser uma madame. Que habilidade incrível em enganar os outros e se venderem. O recruta bem-sucedido de uma futura superestrela mágica tinha feito o seu dia. Ain Shui. Weiyanger pegou as 3 peças de equipamento cinza-prata, uma após a outra. Armadura do Lobo Negro, cinza-prata, armadura pesada. Defesa, mais 20. Vitalidade, mais 96. Força, mais 48. Agilidade, mais 16. Menor não identificado. Nível necessário, 40. Como Weiyanger já possuía uma peça de peito Bravo Sol, de nível 40, semelhante, e Endless Starlight também possuía uma peça de peito da Alma Sincera, essa peça de armadura naturalmente foi para Zhang Yang. As 2 peças restantes do equipamento cinza-prata eram armaduras de couro e armaduras de tecido, que foram divididas entre An Shui e os outros. Quanto às 7 peças de equipamento verde cobre, todas foram direto para a mochila de Zhang Yang. Tudo bem, a masmorra foi concluída, todos podem ter uma boa noite de sono esta noite. Zhang Yang sorriu. É isso mesmo. Weiyanger assentiu sem parar e então disse, ontem à noite, tive um sonho, era sobre eu derrotar o chefe sozinha. E hoje de manhã, enquanto eu pensava em como bloquear a luz da sala de aula, fui chamada pela minha professora para responder algumas perguntas. Minha primeira resposta foi, vou bloquear a luz amarela, não se incomodem comigo. Isso fez todos na turma rirem. Ah! A turma toda estava rindo alto. Weiyanger ficou irritada e disse, HMPH. Até vocês estão rindo, vocês são tão maus. Mais tarde, todos arrancaram seus pergaminhos de teletransporte e partiram. Todos estavam de volta à cidade de Jade Branca. Era quase meia-noite, então todos se despediram e saíram da internet para uma boa noite de sono. Uma noite se passou e, quando Zhang Yang voltou para verificar o fórum oficial, descobriu que a Fumaça do Deserto Solitário havia conquistado todo o fórum, aproveitando o ímpeto vitorioso de seu grupo líder. As páginas do fórum estavam repletas de postagens sobre como seu grupo líder havia conquistado o título de primeira limpeza da masmorra. Enquanto isso, o céu imperial havia desabado, sem nada para se defender. O imponente cutelo da montanha, que havia chegado com confiança antes, não conseguia nem soltar um pum. Zhang Yang recebeu inúmeras solicitações de amizade em seu posto de informações. Felizmente, ele não precisou responder uma por uma, ele pôde simplesmente desligar tudo e pronto. Após entrar no jogo, ele foi direto para a loja de identificação e para a joalheria para ser massacrado pelos altos preços. Primeiro,
Ele passou a armadura do lobo negro para o identificador para identificação. E, para falar a verdade, este item nem sequer tinha efeitos especiais, com apenas 2 encaixes vazios extras. Que azar! Mas olhando pelo lado positivo, nos próximos 3 dias, todo o custo de identificação será reduzido em 50%, pelo menos o sistema não sugou completamente. A primeira limpeza do interior do castelo havia sido concluída, e não havia missões ou objetivos especiais a serem alcançados no momento, então Zhang Yang começou a se concentrar na compra de barras de ferro sólido. Ele tinha 4.400 espaços vazios disponíveis, mas até agora apenas 1.100 estavam ocupados. Mas esse tipo de coisa não exigia que ele mesmo o fizesse, pois o preço oferecido era 0,9 de ouro por cada barra de ferro. Embora o preço seja um pouco menor do que o oferecido pela casa de leilões, considerando a comissão de 20% que será descontada, será mais lucrativo para os jogadores vendê-las para pequena mercadoria, de propriedade de Zhang Yang. Então, o que Zhang Yang podia fazer agora era aumentar ao máximo sua publicidade sobre isso, para que mais mineradores soubessem que sua pequena loja de mercadorias estava comprando barra de ferro sólida. No entanto, ele não podia tornar o negócio muito óbvio, pois era considerado uma das estrelas famosas do jogo, sem ter ideia de quantas pessoas observavam atentamente cada movimento seu. Se as pessoas descobrissem isso, também começariam a comprar as barras de ferro, o que, sem dúvida, abocanharia a maior parte do estoque do mercado. E quando a quantidade de mercadorias for maior que a demanda do mercado, o preço da barra de ferro sólida cairá e os lucros naturalmente diminuirão. Então, Zhang Yang refletiu sobre o assunto por meio-dia e, por fim, decidiu colocar as barras de ferro sólidas nas prateleiras, vendendo-as ao preço de 1 ouro cada, na tentativa de esconder seus verdadeiros interesses. De qualquer forma, ninguém sabia exatamente quantas barras de ferro sólidas ele havia recebido, pois todos os vendedores negociavam com Natalia, a NPC com um par de peitos grandes, responsável por comprar as barras de ferro dos vendedores. Durante esses 3 dias, também haveria um acréscimo de 100% de pontos de experiência aos pontos de experiência ganhos pelos jogadores. Portanto, era o melhor momento para subir de nível. Então, Zhang Yang acelerou o passo e reuniu An Yinshu e os outros. Em seguida, eles se dirigiram ao primeiro andar do Palácio do Centauro para subir de nível. Devido à grande quantidade de pontos de experiência oferecidos pelo esforço durante esse período, o Eianero faltou às aulas, enquanto um Derechotes e os outros faltaram aos trabalhos só para estarem presentes, todos eles presentes na reunião. A gangue disparou seus níveis muito depois de um dia de trabalho árduo, cada um deles subindo pelo menos 2 níveis. Infelizmente, os efeitos de diferentes pontos de experiência adicionais não podiam ser acumulados um após o outro. Eles selecionavam apenas o maior efeito entre eles, limitando todos a ter um aumento de apenas 100% nos pontos de experiência adicionais com base nos pontos de experiência que ganhavam, incluindo Sun Xingyu, que possuía a Pérola do Céu. Entre os 8, 6 chegaram ao topo da lista de nível da cidade de Jade Branca. Atualmente, An Yinshu estava na primeira posição, com nível 45, Fatia na segunda posição, também com nível 45, Zhang Yang, Sun Xingyu e Wei Yan nas posições 7, 8 e 9, respectivamente, com todos os 3 no nível 44. Dafodil da Adrian estava no nível 43, onde estava na 14. Drechotes e Endless Starlight estavam no nível 42, faltava pouco para que pudessem entrar na lista. No entanto, se continuassem a se esforçar no dia seguinte, com certeza entrariam na lista. An Yinshu e Fatian chegaram à lista de nivelamento de toda a região da China, ficando em 7º e 9º lugar, respectivamente. Durante a noite, como o interior do castelo havia sido reformado, Zhang Yang regrupou sua gangue e foi direto para a área para trabalhar. Com a confiança de já terem concluído a masmorra uma vez, a turma foi para lá com uma atitude diferente. Sem a pressão de morrer por uma causa justa se falhassem, eles repetiram a masmorra facilmente e, desta vez, derrotaram o mestre Waller na primeira tentativa. Deus parecia estar cuidando deles, e quando Eianir estava saqueando o cadáver do chefe, outro pedaço da ordem de atualização da guilda estava entre os itens derrubados. Todos aplaudiram imediatamente. De volta à cidade principal,
Zhang Yang publicou uma notícia sob o nome de sua pequena loja de mercadorias, dizendo: Extra. Extra. Amanhã, às 19 horas, a pequena loja de mercadorias leiloará um pedido de melhoria de guilda nível 2. Interessados, por favor, tragam seu dinheiro. A informação foi publicada brevemente, e Zhang Yang já havia recebido inúmeras mensagens secretas de Snowseeker, Skishaman e os outros, todos tentando negociar com ele, na esperança de que ele pudesse vendê-la a eles devido aos seus compromissos anteriores. Gentleman também estava presente na situação agitada, ordenando agressivamente a Zhang Yang que lhe vendesse a ordem de aprimoramento da guilda, imediatamente pelo preço de 10.000 moedas de ouro. Zhang Yang já havia publicado a informação, porque ele não pretendia voltar atrás em suas próprias palavras. Ele teve que recusar as ofertas de Snowseeker e os outros, e claro, ele respondeu Gentleman com apenas uma palavra: idiota. No entanto, o número de pessoas enviando mensagens secretas para Zhang Yang começou a aumentar, sendo todas elas mestres de guilda. Algumas guildas podem não ser grandes, e seu progresso na exploração das masmorras é lento, mas a maioria delas é rica, e dinheiro nunca foi um problema para elas. Jogar um item do jogo, ordem de melhoria de guilda nível 2, na mesa deveria ser considerado um efeito de propaganda em larga escala. Seria ainda melhor se o sistema pudesse fazer um anúncio no servidor. Portanto, cada um deles estava polindo os punhos e as presas, prontos para fazer um bom negócio pela noite até amanhã. Para progredir limpando masmorras, eles estavam fora de seu alcance, mas para progredir usando dinheiro, todos eles são profissionais. Portanto, Zhang Yang não pôde ignorar esse fato e vender a peça diretamente para Snowseeker e os outros. Zhang Yang pegou um pedaço de luva que ele adquiriu anteriormente na masmorra para ser identificado, antes de substituir a última peça de equipamento de nível 20 que ele tinha por esta peça de equipamento: manopla pálida, cinza prata, armadura pesada. Defesa, mais 20. Vitalidade, mais 48. Força, mais 24. Agilidade, mais 8. Menor soquete de nível 1 maior. Nível necessário, 40. Ao inserir uma gema de vitalidade no equipamento e ativar sua menor aura de vitalidade, Zhang Yang poderia atingir um HP total de 8.960, uma força de 347 e um ataque entre 816 a 868. Embora a guilda já tivesse sido elevada ao nível 2, obter todos os tipos de benefícios da guilda de nível 2 exigia elevar os pontos de experiência da guilda para 100%. Felizmente, havia pontos de guilda como incentivo, e os membros da guilda estavam muito entusiasmados. Além disso, todos os membros teriam direito a desfrutar do bem-estar da guilda, não havendo motivo para ninguém ficar preguiçoso. No entanto, para completar os pontos de experiência da guilda até 100% seriam necessários mais 10 dias, mais ou menos. Eles só podiam ir com calma naquele momento. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.